ser-se adulto. Quer dizer, não é fácil, a vida cada vez mais é uma luta e se bem que lutar pelos objetivos possa ser uma coisa natural e que nos dá prazer, às vezes quando temos que lutar demais e às vezes quando as dificuldades também não são assim muito ausentes, porque de facto a vida é uma luta e ser-se adulto e vencer na vida não é uma coisa fácil, muitos conseguem. Eu até posso dizer que tenho conseguido. Claro que não consigo vencer ao ponto de poder olhar para a minha vida e ser um super milionário com uma carreira do tipo ao Hollywood. Não é bem assim. Eu vivo com a minha humildade, mas graças a Deus também, digamos que o dinheiro não é tudo na vida e eu fico feliz por ter abraçado uma carreira que ainda assim tem acontecido com o tamanho suficiente para que eu possa fazer dela o meu modo de vida. É aqui que eu ganho a minha vida, o meu sustento, aqui e em outras coisas que vêm depois por acréscimo, mas que, enfim, no fundo estão todas ligadas. E eu, portanto, não me posso dar como frustrado. Abracei uma carreira que funciona bem, que me tem sido ajudado, para ir à sua pergunta, a ser um adulto com uma vida, vamos dizer, relativamente facilitada, porque a coisa tem acontecido, mas não posso esquecer, enfim, outras dificuldades que advêm do facto de estarmos vivos e sermos adultos, nomeadamente aquelas que não têm até nada a ver com a profissão e que são os horrores a que assistimos na sociedade atual, com notícias às vezes que nos fazem chorar. Eu sou uma pessoa sensível e muitas vezes dou por mim comovido com barbaridades que eu vejo acontecerem neste mundo de hoje. E, portanto, nesse sentido, não é muito fácil ser adulto e assistir a todas essas injustiças. Quando me apetece dizer a palavra carinho, devo dizer que também acredito que o público adulto, com outros artistas, não deixe de ser carinhoso. Portanto, não há aqui uma grande diferença. O público mais jovem ou as crianças não são mais carinhosas para mim por serem jovens e crianças do que o público adulto, que também é carinhoso. Mas esse parece ser-me um bom tesouro para qualquer artista. E nesse sentido, comigo isso funciona agora. Foi preciso passar este tempo todo, 35 anos, para que pudesse acontecer esta coisa curiosa. Repare, eu há 35 anos cantava para as crianças de então. Nessa altura, essas crianças tinham os seus pais e tinham os seus avós. Passaram 35 anos. Provavelmente os avós das crianças de então já estarão hoje falecidos. Mas os pais continuam a ser hoje os pais das crianças, só que essas crianças são adultos que têm outras crianças para as quais eu canto agora, em 2017, 2018. Portanto, repare, eu hoje nos espetáculos ao vivo tenho este tesouro fantástico que são as crianças a adorarem-me, como sempre todas as crianças me adoraram ao longo do tempo. Vêm ter comigo de braços abertos, querem abraçar-se, dar-me beijos. É de facto uma coisa linda de sentir. Mas os que têm 10, 15, 17, 18 anos são adolescentes que não se esquecem de que precisamente há 10 ou 15 anos atrás também curtiam o Avô Cantigas e, portanto, quando me veem hoje, sentem esse carinho pela figura. Por outro lado, os que ainda são mais velhos e que já têm 30 anos ou 35, são os atualmente papás e mamãs que se revêem nos seus filhos porque os veem a assistir aos espetáculos do mesmo Avô Cantigas, que também foi o Avô Cantigas deles.
E pronto, e depois os pais desses jovens papás e mamãs de hoje são os avós das crianças. Portanto, veja, eu não sei se não serei talvez o artista mais transversal, porque apanho de facto toda a gente de todas as idades. E isso é para mim um tesouro. Tenho com os meus filhos uma relação que desde o início eu construí, porque no início era a mim que me competia construir o estilo de relação, somos nós que educamos, eles são crianças e estão lá para absorver. E eu desde sempre me mantive ao nível dos olhos deles. Eu gosto de me baixar para conversar com uma criança, para ela sentir que temos a mesma altura. Não é? E, portanto, eu sempre tive com eles um relacionamento de trato por tu, o que ajuda muito nas relações. Não tenho nada contra você e é possível acontecerem grandes e bonitas e profundas relações com pessoas que se tratam por você. Portanto, isto não tem nada contra. Mas com miúdos, o tu fica muito bem e isso ajudou-me muito a ir ao nível deles. E, portanto, a relação ainda hoje é assim, eles já são adultos. O Paulo, que também é músico, e que tem já 34 anos, o Luís tem 31, e, portanto, quer dizer, eu tenho com eles uma relação em que, mais uma vez, eles não têm 30 e tal e eu 60 e tal. Temos os três a mesma idade. É esse o nosso tipo de relação. Eles adoravam, porque eles assistiam à... Portanto, quando eu compunha, eu no meu ambiente de casa tenho a minha guitarra, o meu piano, e, portanto, havia ali um momento de trabalho nas canções ao qual eles assistiam, não como se estivessem sentados na plateia, mas iam assistindo e, portanto, apercebiam-se. Eu próprio lhes mostrava as canções quando elas ainda estavam a ser cozinhadas. Portanto, eles eram uns bons barómetros para eu saber se este ou aquele caminho numa cantiga estava a ser o caminho ideal. Porque eu às vezes andava a trabalhar em álbuns, em discos que gravava, e ainda não tinha, portanto, as canções todas terminadas e já eles cantarolavam algumas, o que era bom sinal. Quando isso não acontecia, eu tirava daí as devidas ilações, portanto, eles, de certa maneira, ajudaram-me. Hoje, enfim, já cada um tem as suas vidas nos seus espaços e, portanto, não nos encontramos tanto nesses momentos. No entanto, eu sei que eles continuam a ser orgulhosos de mim porque veem no pai, enfim, aquele artista que, enfim, que é tido como simpático e carinhoso, trabalha com as crianças. Isso são tudo coisas bonitas que, de certa maneira, são uma aura que eu transporto, que ainda que tivesse outro tipo de carreira e que não tivesse nada a ver com a pequenada, não quer dizer que não pudesse acontecer também, pois se assim não fosse, como poderiam existir outros grandes artistas que têm relações maravilhosas com os seus públicos. Portanto, não é por aí. Mas, estando perto das crianças, sendo um avôzinho, que na família é aquela figura que mostra muita sabedoria, que é sempre muito acarinhada por todos, enfim, acho que estou muito bem. Obviamente, eu tenho que admitir que devem existir muitos casos em que existem faltas graves nesse acolhimento e nessa atenção que devem ser dados aos avós, neste caso às pessoas da terceira idade. Mas eu penso que o que está mal deve ser combatido. Felizmente há pessoas que estão atentas a isso e até nomeadamente na política se levantam vozes a lutar contra, enfim, contra essas coisas menos boas, o que é bom, portanto, mas apetece-me mais realçar tudo o que a sociedade faz de bem às pessoas. E eu não sinto que Portugal seja, com os portugueses, uma sociedade desatenta. Eu gosto de ser português, gosto dos portugueses, acho que nós nos tratamos bem a nós próprios e, portanto, nas misericórdias, nos lares de terceira idade, em todo esse universo, onde é nas famílias, que eu acredito que também, obviamente, nas famílias aconteça. Portanto, em todos estes universos em que, enquanto seres humanos, temos que dar atenção ao próximo,
Eu tenho a ideia de que somos um boa gente, bom povo e de que, portanto, as crianças e as pessoas da terceira idade têm uma vida feliz, salvaguardada, em termos de carinho, de atenção, porque quero acreditar que as exceções continuarão a merecer o devido combate para que deixem de ser, de facto, essa exceção e que, portanto, nós estejamos com tendência para uma sociedade melhor, onde esses problemas sejam cada vez menores. Acredito que isso está a acontecer. Portanto, nota positiva. A maioria dos meus espetáculos são contratos que fazem com a estrutura que acompanha a minha carreira e essa é a minha profissão, essa, graças a Deus, é a grande maioria dos meus espetáculos porque é disto que eu vivo. No entanto, eu faço muitas solidariedades e isso é muito importante para nós. Ainda agora há pouco tempo, nós estamos na altura do Natal, é quando acontece mais, o que se compreende, mas também faço durante outras alturas do ano e eu faço isso com muito boa vontade. Custa-me sempre que posso dizer que não e por isso quase nunca digo que não, só se for uma coisa do género muito logisticamente complicada, sei lá. E, às vezes há coisas que nos pedem que de facto são complicadas de pôr em prática e às vezes somos obrigados a pensar duas vezes se de facto vale a pena fazer isto ou aquilo. Mas quase sempre, e sempre que a agenda permite, eu estou aberto a ser uma pessoa solidária e perguntava-me como é que eu entro e como é que saio. Portanto, quando pratico a solidariedade e como é que depois me sinto depois de a ter praticado. Maravilhosamente bem, porque eu não sou solidário por causa disso, mas quase que poderia dizer que existe também esse interesseirismo em ser solidário. É porque depois ficamos de coração cheio, ficamos a sentir-nos muito bem, a sentir que fizemos essa coisa linda que é ajudar o próximo. E até do ponto de vista dos nossos pecados, porque ninguém é perfeito e eu também terei os meus pecados, isso serve-me. Eu não sou uma pessoa, tenho que confessar que, enfim, já há muito tempo que não me confesso a um padre. No entanto, arranjo para mim mecanismos em que eu próprio sinto que posso contribuir para aliviar um pouco o peso de faltas que terei também cometido, porque precisamente não sou perfeito, e então sinto que o praticar o bem com o próximo, tentando ser uma pessoa justa, honesta, vivendo segundo critérios sem qualquer espécie de dúvida de que são critérios corretos, eu penso que, portanto, vivendo assim, eu estarei a aliviar um pouco os meus próprios pecados. E essas solidariedades, como disse, ajudam a que isso possa acontecer. Portanto, confesso, pode haver aqui um bocadinho também de uma situação um bocado interesseira, porque, enfim, eu pratico bem, mas tenho aquela fé de que depois a seguir também vou colher algo de positivo para mim. É um toma lá, dá cá, não é só toma lá. Olha, há várias coisas que me irritam e algumas, enfim, que até podem nem ser muito importantes, mas irritam-me. Uma que é muito importante porque me irrita mesmo são os engarrafamentos de trânsito. Eu não posso com engarrafamentos, ou então, vamos dizer, com qualquer tipo de engarrafamento. Porque, por exemplo, se chega a um parque de estacionamento e preciso de parar o carro e não há lugar, e se é muito difícil encontrar lugar e a procura começa a ser, enfim, assustadora, porque não acontece encontrar esse lugar, eu começo a fazer isto mesmo, a coçar a testa, a transpirar, a ficar super estressado, porque eu sinto essa claustrofobia de querer muito um espaço e ele não existir. No caso dos engarrafamentos de trânsito, eu preciso de andar, de sair dali e o carro não anda. Essas coisas
perturbam-me mesmo muito. Também, enfim, não gosto de, por parte de algumas pessoas, às vezes as pessoas são um bocadinho calculistas demais. E eu não gosto quando, através daquilo que em consciência vejo que deveria ser a atuação correta e normal de uma pessoa, não gosto de ver essa pessoa a atuar diferente dessa minha visão do assunto. É evidente que eu não sou o senhor de toda a sabedoria e da verdade e, portanto, até posso ter, sobre alguns assuntos, visões que poderão não estar muito corretas. E aí faço a minha meia-culpa. Mas acreditando que sou uma pessoa ponderada, equilibrada e que, regra geral, a minha visão das coisas é feita com bom senso, sempre que alguém me decepciona, isso é uma coisa que me deixa... há bocado a sua pergunta foi o que é que me irrita. E eu agora iria dizer, não é me deixa irritado, porque eu sou uma pessoa que muito dificilmente parte para a agressividade. Deixa-me decepcionado. E só se for algo que, efetivamente, por parte de uma pessoa me decepcione muito e tenha a ver com questões, por exemplo, de ordem profissional, eu aí poderei entrar, se a coisa for muito grave, numa fase de lutar pelos meus interesses com mais assertividade e aí teremos às vezes que fazer um olhar sério, porque não é negativo, não é? Mas, enfim, às vezes o que me irrita, mais decepciona também, é o facto de ver os seres humanos a procederem mal. E, nesse aspecto, devo dizer que, infelizmente, há ainda uma grande percentagem de pessoas que parece às vezes não ter esse bom senso de atuar segundo a sua consciência, segundo os ensinamentos da prática do bem. Mas, enfim, o mundo sabemos que não é perfeito. Eu próprio também às vezes posso falhar. Esforço-me sempre por me portar, por me comportar bem. Vejo, felizmente, que a grande maioria das pessoas assim o faz. Infelizmente, existem muitas exceções, enfim, decepcionam-me ou irritam-me, conforme os casos. Faria um resumo com nota muito positiva, porque, felizmente, as coisas têm-me acontecido. Tenho tido uma estrelinha que brilha sobre mim, que eu agradeço. Sinto-me agradecido e reconhecido. É evidente que não tenho tido, como dizer, uma carreira que eu pudesse comparar a sair-me um Euromilhões. Sim, nunca me saiu o Euromilhões, mas sim, também nunca tive nenhum acidente de automóvel do qual tivesse ficado completamente em mau estado, não é? E isso para mim é também um sair um Euromilhões. Portanto, eu sinto-me agradecido pelas coisas, não tanto pelas coisas boas que não me aconteceram, mas pelas coisas más que não me aconteceram. E, portanto, se a minha vida continuar sempre como até aqui, eu posso dizer que tem sido uma vida que eu resumiria como uma vida, até do ponto de vista pessoal, como muito boa, porque às vezes tenho uns problemitas de saúde, mas são uns problemitas. Quantas pessoas não têm problemas que as levam desta para melhor? E essas sim, tiveram um momento trágico nas suas vidas que os levou até à morte. E eu, graças a Deus, até hoje, tenho sido uma pessoa que ainda com este ou aquele problemita, tenho sido uma pessoa saudável. O que é que posso desejar mais? Saúde, trabalho, um trabalho que, não sendo um trabalho que me ponha aí como o mais rico de Portugal, é um trabalho que me permite viver a vida precisamente à custa desse trabalho, à custa de uma profissão que eu adoro e que ainda por cima, por ser voltada para as crianças, está embrulhada nesse ambiente de grande afetividade, de grande carinho, de tudo aquilo que é de bom,
que nós sabemos que as crianças trazem sempre consigo. Portanto, sou um homem feliz e no amor também sou feliz. Tenho 2 filhos que também são felizes e saudáveis. Só poderia era esperar isto para todos. E se alguém pudesse estar a ouvir e ajudar um pouco, que este meu desejo de paz, amor, saúde, de boa sorte para todos, possa concretizar-se.